E começou oficialmente a campanha de vacinação contra a gripe em todo o Rio Grande do Sul. Hora da gente tirar dúvidas e saber por que é preciso reforçar a vacina todos os anos. Aqui comigo no estúdio, a chefe da Vigilância Epidemiológica e Imunizações de Cachoeira do Sul, a Ritiele Moraes. Ritiele, boa tarde. Obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Boa tarde, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Fala pra gente, Ritiele, como é que está esse começo de campanha aqui em Cachoeira do Sul? Quantas doses que estão disponíveis? Quem pode acessar essas vacinas? Ontem foi um dia muito bom, a gente teve uma procura ótima de manhã. A gente vacinou no dia todo ontem, inclusive no horário estendido, 963 doses. Foi uma média boa de doses. E nos 7 postos e mais algumas ações extramuros, a gente conseguiu esse número. A gente tá bem confiante que a gente vai vacinar o maior número de pessoas possível neste ano. Importante a gente deixar claro para quem está nos assistindo, especialmente em Cachoeira do Sul, por enquanto, público prioritário. A gente está falando especialmente de idosos, que outros públicos mais se encaixam nesse a gente não escalonou, tá? A gente já começou com todos os públicos prioritários em Cachoeira do Sul. Então, idosos, crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, todos os trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, caminhoneiros, puérperas, quilombolas, moradores de rua, funcionários do sistema privado, as pessoas que estão no sistema privado também, a gente vacina. Pessoas com doenças crônicas, né? Só levar um comprovante da doença, pode ser uma receita, pode ser um laudo médico, e não precisa deixar na unidade. A gente só vai conferir e recebe a vacinação. Perfeito. Bom, é importante dizer para você que está nos acompanhando em outro estado ou em alguma outra região também aqui do estado do Rio Grande do Sul, verifique aí na sua cidade como é que está funcionando, quem que tem acesso nesse momento. Você que, de repente, pretende fazer a vacina esse ano, verifique se está disponível para toda a população ou se você se enquadra, né, no público prioritário para buscar a imunização. Então, é importante destacar, a Ritiele é chefe da Vigilância Epidemiológica e Imunizações de Cachoeira do Sul. Ritiele, nós vamos assistir agora uma reportagem produzida pela TVE falando um pouquinho sobre Porto Alegre, porque em Porto Alegre tem uma estratégia um pouquinho diferente. Lá os públicos prioritários foram divididos nesse primeiro momento. Então, a gente traz esse esclarecimento agora. Na unidade de saúde Santa Marta, no centro, a procura pela vacina foi alta desde cedo. Eu e minha esposa tomamos toda vez que é necessário, né, a da gripe e a Covid. O público-alvo estimado para receber a imunização na capital é de 737 mil pessoas. Nesta primeira etapa, idosos, gestantes, puérperas, quilombolas, indígenas e crianças de 6 meses a menores de 6 anos devem tomar a dose. Ayla, de quase 2 aninhos, passou por algumas gripes fortes e foi tomar a vacina no primeiro dia. Por ela ter imunidade baixa. Então a médica me explicou que eu tenho que estar em cima. E o dia da vacina, o pessoal daqui foi lá em casa, conversou comigo, com a minha mãe também, que está sempre presente, para a gente chegar aqui cedo para poder fazer a vacina dela, para ela não ficar sem por causa da imunidade dela. Aqui eu já faço, né, um apelo aos familiares, aos responsáveis pelas crianças que as tragam, porque normalmente este é um público que a gente demora muito a conseguir atender e é um público que busca muito as emergências, né? As crianças acabam adoecendo bastante, isso superlotando as nossas emergências, as próprias unidades de saúde e muitas vezes até leitos hospitalares. E também as gestantes, que às vezes têm medo de fazer a vacina, né? E a gente reforça que quando uma gestante faz a vacina, ela já vacina o seu bebê também, para ele nascer já protegido, né? A imunização reduz complicações, internações e a mortalidade causada pelo vírus influenza. O SUS oferece a proteção trivalente contra a influenza A, H3N1 e H3N2 e influenza B. No posto de saúde Modelo, no bairro Santana, o movimento foi intenso. Eu estou sempre gripada, com uma tosse danada, então eu faço todo ano. Não é para cair em cima da cama, é para levantar. Não, eu gosto de pé. Não, aí a gente cai, né?
cai muito. E a Vacina em dia. salva, gente, salva muita gente. Eu ia fazer uma consulta, daí eu vi que tinha gente vindo para cá para vacinação, digo, vou para lá. Até achei assim, devia ter uma senha para idosos, mas eu olhei assim, só tem idoso aqui, né? Então é isso, eu acho que a gente tem que fazer vacina. É isso. E quanto antes, melhor. A vacina não é imediata, né? Ela leva alguns dias para o organismo reagir. Então é fundamental que a gente já busque os serviços de saúde. Lembrando que nós temos 16 serviços de saúde que funcionam até as 22. E aqui um alerta especial para as famílias que têm crianças, né? Que às vezes dizem, eu não tenho tempo, porque eu só vou poder levar se abrir no sábado, né? Vacina não precisa ser na sua unidade de saúde. Aqui mesmo no Santa Marta, o modelo no centro, mas em todos os bairros nós temos unidades que funcionam até as 10 da noite. Nas próximas semanas, a imunização será estendida para outros grupos. Semana que vem a gente vacina, além desses já contemplados, né, profissionais de saúde, educação, pessoas com doença crônica, pessoas com deficiência permanente, né, doenças crônicas, deficiência permanente, entre outros. Na terceira semana a gente amplia, então, para o profissional dos Correios. Esse ano é uma novidade que entraram nos grupos prioritários. Então, na terceira semana, todos os grupos prioritários vão estar contemplados e assim a gente vai vacinando. Logo adiante, a gente sabe, como todos os anos, assim que a gente vacina a maioria dos grupos prioritários, a gente abre para a população em geral. Bom, essa então é a estratégia em Porto Alegre, capital dos gaúchos. Então, se você está em outra região nos acompanhando, como eu mencionava aqui, né, Richelle, é importante que a população busque verificar qual é a estratégia, né, quem tem acesso, por enquanto, Cachoeira do Sul, grupos prioritários. E para quem chegou agora, eu recebo aqui no estúdio a Richelle Moraes, que é chefe da Vigilância Epidemiológica e Imunizações de Cachoeira do Sul. Richelle, ano passado os grupos prioritários, ou pelo menos as metas, não foram batidas aqui em Cachoeira do Sul. Quais foram os públicos mais resistentes? No ano passado, a gente atingiu um pouco mais de 60% dos grupos prioritários. O único grupo que a gente conseguiu atingir com mais de 90%, que é a meta preconizada, foi o grupo das crianças de 6 meses a menores de 6 anos. A gente atingiu 95%. Mas grupos como os idosos, profissionais da saúde, gestantes e puérperas, foi um índice muito baixo. Então, a gente quer ir atrás desses públicos, porque, principalmente os idosos, eles têm, quando infectados, né, quando doentes, eles tendem a piorar muito rápido e necessitar de leito de UTI e até óbitos. Então, a gente quer atingir mais de 90% esse ano, se possível. Perfeito. E olha, quero destacar para você que está nos acompanhando, tem uma dúvida sobre vacinação, sobre vacina da gripe, manda para a gente a sua mensagem, a sua pergunta no WhatsApp, a gente já vai começar a responder algumas perguntas que estão chegando para a gente, 51997697129. O número a gente deixa na tela e você vai participando com a gente. Richelle, antes da gente passar aqui para as perguntas, acho uma questão que é fundamental, central para a gente trazer para quem nos acompanha. O que você acha que deixa as pessoas mais amedrontadas em relação à vacina da gripe? E já aproveito também para te questionar sobre a segurança dessa vacina. Tem muita gente que fica com receio de fazer a vacina, ou até diz assim, eu vou lá fazer a vacina da gripe, aí depois me dá um gripão, e então eu já não faço. E aí? A vacina da gripe, por ser um vírus inativado, ela não causa gripe, né? Mas, às vezes, o teu organismo já está infectado, tu já está doente e não está apresentando sintomas, então tu tende a ficar doente. Então, eles ligam essa doença à reação da vacina. Reação da vacina é normal dar em qualquer vacina, mas geralmente o que acontece? É dor no braço, uma dor no corpo, um cansaço. Isso é normal, dura até 72 horas e passa. Mas né? Não um quadro gripal, efetivamente. Não um quadro gripal, porque a vacina é inativada, ela não tem o vírus, a vacina não vai causar doença. Então, isso que a população tem mais receio, que vai fazer a vacina da gripe, que vai ficar doente por causa da vacina. Mas isso não é verdade. Ela não causa a vacina não causa doença. Claro. E as vacinas da influenza são muito seguras. A gente aplica há mais de 16 anos. E são estudos, elas são atualizadas anualmente, né? A vacina do ano passado são 3 cepas
E desse ano são outras 3 cepas. Então, tem mudança e a vacina, ela tem uma eficácia de 6 meses a 12 meses. Então, por isso que a gente tem que fazer a vacinação todo ano, porque ela vai perdendo a eficácia de proteção. Então, por isso que a gente tem que repetir todo ano. Perfeito. Vamos ver mensagens aqui que o pessoal está nos mandando aqui na nossa tela. O Leandro está perguntando o seguinte: Daniel, como está a vacinação da gripe? Já estão vacinando? Leandro, já estão, mas conta pra gente então, Ritiele, como é que está funcionando, mais uma vez? Nós já estamos vacinando em 7 salas de vacinas. Nas 7, que são SF2 Carvalho, SF3 Noêmia, SF7 Ponte Verde, SF9 na Quinta, EAP Centro Social, EAP Central e EAP Marina. Em todos, a gente está vacinando no horário de abertura da unidade, que é das 7 às 11h30, da 1 às 15h30. E na EAP Central e no Centro Social Urbano, a gente está fazendo a vacinação no horário estendido, que é das 17 às 21 horas. Não somente a vacina da gripe nesse horário, também todas as vacinas de rotina e de Covid. Isso é importante, né? Porque tem muita gente que não consegue, às vezes, durante o dia, por uma situação de trabalho, mas o turno estendido, ele termina sendo uma facilidade muito importante, principalmente para esse público. Então, é importante a gente destacar para você que está nos acompanhando, aí no caso do posto central aqui, no centro de Cachoeira do Sul, e também Centro Social Urbano, essas duas, né? Isso, essas duas por enquanto. Vamos verificar se no futuro a gente pode abrir outras no horário estendido também para facilitar o acesso da população. Perfeito. Vamos ver já mais perguntas aqui. Acho que a gente já tem mais uma. É a Cida Rios. Foi uma mensagem, na verdade, que chegou ontem aqui para a gente. E a Cida pergunta o seguinte: por que até agora não foi providenciado um vacinador para o Hospital da Liga, que atende o bairro Barcelos? E aí ela ainda concluiu aqui, trouxe uma opinião, acho um descaso com os moradores do bairro, que tem que se deslocar para outros postos do município. Tem alguma previsão de vacinador para esse ponto especificamente? Bom, Daniel, aquela sala de vacinas, ela estava com algumas avarias. E eu assumi em fevereiro e eu já troquei porta, troquei pia, porque o vacinador ele pediu licença e interesse ano passado e realmente a gente estava sem. Então, a gente já está fazendo uma organização dentro do serviço para ter vacinador de rotina lá. Por enquanto, a gente tem disponível somente a vacinação da influenza a partir de hoje. A técnica de enfermagem Maríntia está aplicando, então todos do bairro Barcelos que quiserem ir lá fazer a aplicação, ela vai estar lá aguardando. Mas eu ressalto que é somente para os adultos nesse momento, porque geralmente as crianças têm mais outras vacinas, então a gente pede para até a gente conseguir organizar o vacinador lá na Barcelos, que procure outras salas de vacinas que já tenham todas as de rotina. Perfeito. Bom, a gente viu antes aqui na reportagem de Porto Alegre a informação de que lá na capital, depois dos grupos prioritários, a tendência é que se abra para toda a população. Existe, Ritiele, alguma possibilidade aqui em Cachoeira do Sul dessa abertura também para o público geral? Ou nesse momento não tem ainda uma expectativa disso? Por enquanto, a gente não tem uma expectativa, mas como todo ano é liberado, a gente espera que esse ano não seja diferente. Então, ano passado a gente recebeu 10 remessas de vacina e a gente está recém na segunda. Então, provavelmente eles vão liberar, mas eu não tenho como dizer que data, quando. Então, a gente vai esperar. Tá bem. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente colocar aqui é, nesse período a gente já começa a ficar mais suscetível mesmo, né, a gripes, a resfriados e tudo mais. Existe alguma condição que impeça a pessoa de fazer a vacina? Por exemplo, ela está resfriada, está com febre, pode procurar a unidade de saúde para fazer a vacina ou não tem nada aí que impeça? Não, a gente contraindica a vacinação em pessoas que estejam com febre, tá? Tem que melhorar os sintomas para poder fazer a vacina, incluindo quem está com resfriado. A gente pede para não fazer a vacina resfriado, porque pode estar com febre baixa, daqui a pouco aumentar, e aí a gente faz a vacina e a pessoa vai achar que é reação da vacina. Então, a gente pede para não fazer resfriado ou com febre. Dá um tempinho aí, espera passar. Melhorar os sintomas e sem febre pelo menos 72 horas. Quem fez outra vacina recentemente, por exemplo, da Covid,
tem algum problema de já logo na sequência fazer também a da influenza? Não tem problema nenhum. A vacina do Covid é segura com qualquer outra vacina, incluindo a da gripe. Não precisa ter intervalo, pode ser feita no mesmo dia. Inclusive, a gente está fazendo muita vacina do Covid. Ontem a gente fez bastante, junto com a gripe. Então, a gente recomenda e o Ministério também recomenda aproveitar a oportunidade. Tá bem. Vamos ver a pergunta aqui da audiência. É o Marcos, está perguntando o seguinte: estão vacinando contra a Covid? Quais públicos? Então, quem que pode se vacinar contra a Covid? A gente tem agora a Covid sempre no nosso calendário, né? Crianças de 6 meses a 4 anos é como rotina, idosos fazem uma dose de 6 em 6 meses, gestante a cada gestação, pessoas com comorbidades não imunossuprimidos fazem uma dose por ano. Pessoas imunossuprimidas têm um calendário especial que vai fazer de 6 em 6 meses. Então, pegue sua carteirinha, vá até a unidade de saúde e verifique se você já pode fazer a vacina do Covid. A gente tem doses disponíveis por enquanto, mas como aumentou bastante a procura, a gente vai solicitar para a regional se a gente tem disponibilidade de mais doses para atender esse público que está procurando. Tá certo. O que é necessário levar de documentação para qualquer uma dessas vacinas? Basta o cartãozinho de vacinação? O que a pessoa tem que apresentar? O principal documento é o CPF, porque sem o CPF a gente não consegue cadastrar essa dose no sistema. Quem não tem CPF, a gente orienta que faça o CPF nos Correios e leve junto. As crianças a gente não vacina sem carteira de vacina. Né? Precisa levar, porque a gente precisa ver se tem outras vacinas para colocar em dia, a gente já aproveita. E os adultos, né, se tiverem carteira de vacinação, a gente pede que leve. E se não tiver, não achar, não tem problema, a gente dá outra carteira de vacinas. Tá certo. Isso é importante, né? Inclusive, que as pessoas tenham esse cuidado com esse documento também, né? A gente tratar a carteirinha de vacinação como um documento, porque tem ali todo o histórico daquilo que a gente já fez, né? Então, isso é algo que faz diferença, no fim das contas, para o cuidado da saúde, né? Sim, Daniel. A gente trabalha todo dia com as carteiras de vacinas e a gente vê que não se tem um cuidado, não se vê que é um documento, mas realmente é um documento. Durante a enchente do ano passado, o nosso departamento perdeu todos os registros que a gente tinha de arquivo. E a gente tem muita procura de segunda via de carteira, porque foi perdida, porque não sabe, né, onde se encontram. E, infelizmente, a gente não consegue fazer essas pesquisas. Se tivesse guardado, as pessoas tivessem, né, cuidado, a gente teria uma facilidade para ter esses registros. E, infelizmente, várias pessoas precisam fazer novamente as vacinas para ter os registros. Então, a gente pede que guarde, que a carteira de vacina é um documento. Ok. E outra coisa que gostaria de deixar aqui bem claro também para a nossa população, que você pode me ajudar, né, Ritiele? É a questão de que a vacina, nesse caso que a gente está falando, ela é gratuita. A pessoa não paga nem um centavo. Né? Não, ela é completamente gratuita. A pessoa não paga nada. E a gente tem um cuidado com essas vacinas desde a hora que a gente recebe na regional, com a temperatura, com o transporte. E a gente quer oferecer para a população uma vacina segura, né? Uma vacina eficiente e que vai proteger toda a população. Perfeito. Olha, nós precisamos encerrar já aqui o bate-papo, mas, Ritiele, quero aproveitar a tua presença com a gente aqui no NT Sul, tirando todas essas dúvidas, respondendo a audiência, para deixar aí o teu recado final para a nossa comunidade sobre gripe, sobre as vacinas, a influenza, né? Estamos começando a campanha, a estratégia de vacinação desse ano. Isso, muito obrigada, Daniel. Aquelas pessoas que não podem ir até as unidades de saúde, a gente tem o cadastro no site da Prefeitura, para fazer o cadastro e a gente vai se deslocar até as suas residências. Peço que todos dos grupos prioritários façam as suas doses. Toda a população converse em casa, converse no trabalho e estimule a proteção. E conto com todos nas unidades de saúde. Perfeito. Nós conversamos aqui com a Ritiele Moraes, chefe da Vigilância Epidemiológica e Imunizações de Cachoeira do Sul. Ritiele, obrigado pela participação. Sucesso
nesse ano, né, nessa estratégia que está só começando. Muito obrigado, Daniel. Muito trabalho para nós. E muito obrigado pelo convite de estar aqui informando a todos.